Olá pessoal, conforme eu tinha prometido aqui para vocês, eu vou fazer uma breve aplicação prática dos resultados de laboratório do ensaio de adensamento, um pequeno problema aqui de engenharia, tá? O problema é semelhante ao que nós havíamos inclusive discutido em sala, só que aqui eu estou organizando um pouco melhor os cálculos para vocês entenderem melhor aqui, né, como que seria essa aplicação. Então, nós temos aqui um prédio, certo? A ser construído em um terreno qualquer. E aí ele fala o seguinte: com base nos resultados de adensamento, avalie o recalque para a camada de argila a seguir, sabendo que a construção irá acrescentar uma carga de 50 kPa no meio da camada. Admita que o peso específico natural da areia e o peso específico saturado da argila, um valor de 20 kN por metro cúbico. Então, pessoal, nós temos aqui nosso prédio, tá? Primeiramente, eu vou calcular as tensões iniciais e finais do meu problema, tá? Ele diz que o prédio, ele vai aplicar aqui uma carga, um ΔΣV, de 50 kPa. Então, você tem duas situações, a inicial, sem o prédio, e a final, depois do prédio construído. A condição inicial, gente, você não tem o prédio, então você só tem o quê? 1 metro de camada de areia e 3 metros da camada de argila saturada, porque nós temos que analisar no meio da camada. Por que no meio da camada? Porque ela é estatisticamente, né, representativa aqui para o nosso problema, certo? As deformações no início da camada são menores, no final da camada, né, na parte mais profunda, são maiores, então no meio da camada ela é um meio termo, tá? Vocês têm que entender que os recalques, se vocês analisarem, né, para diversas profundidades, você vai obter aí valores distintos, certo? Então, no meio da camada, né, você tem aí uma média aritmética ali do teu problema. Como é que a tensão inicial? Nossa tensão inicial, ela é o peso específico da areia vezes H1 mais o gama sub da argila vezes H2. Chamando aqui de H1 e H2, essas espessuras aqui. Ok, então vamos lá. A tensão inicial, antes de aplicar qualquer carga aqui do nosso prédio, vai ser 20 kN vezes 1 metro, mais o gama sub da argila é o peso específico saturado, que é 20, menos o peso específico da água, que é 10, vezes a espessura do que você está analisando, que são 3 metros. Então, pessoal, a tensão inicial aqui vai dar 20, aqui dá 10 vezes 3 dá 30, temos 50 kPa de tensão inicial. E a tensão final? A tensão final, após construir o prédio, vai ser a tensão inicial mais o carregamento do prédio. Então, nossa tensão final vai ser 50 mais 50. Então, tensão final, nossa tensão final vai ser de 100 kPa. Conforme nós tínhamos proposto inicialmente lá, né, no nosso problema lá em classe. Agora eu preciso saber o seguinte: esses níveis de tensões estão no trecho de recompressão, estão no trecho de compressão ou nos dois trechos? Eu tenho que analisar que situação é essa desse acréscimo de tensões. E aí, para fazer isso, eu tenho que analisar aqui o nosso gráfico no Excel, tá? Esse gráfico, como vocês podem ver, ele tem um trecho de recompressão bem definido, mas o trecho daqui da tensão de pré-adensamento, pelas características gráficas, parece que ele está começando a entrar no trecho de compressão ou reta virgem, tá? Eu acho que se tivesse pego carregamentos, por exemplo, de 800, 1600, ele teria, de repente, ficado nesta forma aqui, como vocês estão vendo aqui na minha representação, tá? Mas, enfim, não foi o caso.
Mas a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, eu vou estimar, tá? Eu vou estimar aqui a nossa tensão de pré-adensamento. Deixa eu fazer uma cópia aqui dessa reta. E eu vou propor que essa tensão de pré-adensamento esteja pegando mais ou menos aqui esses dois pontos finais aqui do carregamento. Essa linha aqui, certo? Eu estou utilizando aqui a técnica do Pacheco-Silva. Essa linha aqui representa a minha tensão inicial de 0,507. O que o Pacheco-Silva diz? Bem, deixa eu só pegar aqui uma reta vertical. Ele fala que no intercepto da reta virgem com a reta horizontal, que representa a tensão que representa o indivasor inicial, você traça uma reta vertical até interceptar o nosso gráfico. Tem que interceptar o nosso gráfico, tá? Ok, então fizemos aqui. A partir do intercepto com o gráfico, eu traço uma reta horizontal até interceptar a minha reta virgem. Então, a minha tensão de pré-adensamento, ela será definida aqui nesse intercepto com a reta virgem. Aproximadamente, gente, 120 kPa de pressão aí nessa tensão de pré-adensamento. Ou seja, todo o nosso acréscimo de carga está aqui dentro do trecho de recompressão do solo. Como é que você estima esse coeficiente linear do trecho de recompressão? Vamos pegar aqui uma reta qualquer. Eu vou interpolar esses pontos iniciais, ó, desde o primeiro ponto até o último ponto. E aqui vocês podem ver que nós temos uma linearidade entre esses 4 primeiros pontos aqui, nesse trecho de recompressão do lado esquerdo aqui, né, antes de chegar na tensão de pré-adensamento. O que você pode pegar, gente? Você pode pegar 2 pontos desse trecho de reta. Na aula, durante a aula, eu peguei justamente os pontos entre 50 e 100 kPa. Só que nesse exemplo aqui eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o primeiro ponto de 10 kPa e vou pegar o último ponto de 100 kPa. E aí eu vou calcular o coeficiente angular, que é o CR. Através desse coeficiente angular, nós conseguimos estimar as deformações do nosso problema. Então, se vocês olharem bem, para 10 kPa nós temos um indivasor de 505 e 100 kPa um indivasor 0,468. Então, vamos lá. O CR, ele é o indivasios 1 menos o indivasios 2 de um trecho linear ali do nosso gráfico, dividido pelo log, na base 10, da tensão efetiva 2, dividido pela tensão efetiva 1, que você está analisando. Então, o indivasios 1, 0,505, que é em 10 kPa, e o indivasios 2 é 0,468. Então, vamos lá. Menos 0,468. Isso aqui dividido pelo log, na base 10, de 100, dividido por 10. Bem, se vocês fizerem a conta aí, na calculadora, 0,505 menos 0,468 dá 0,037. Log de 100 na base 100 dividido por 10 é log de 10 na base 10, que é igual a 1. Então, o valor aqui do meu CR é 0,037. Ah, professor, mas na classe o senhor calculou e tinha dado 0,041. Sim, eu calculei a partir desses 2 pontos aqui, tá? Agora eu estou pegando outros 2 pontos. É importante vocês entenderem o seguinte: nós estamos aqui estimando esse parâmetro CR, mas
o parâmetro CR, ó, ele é muito próximo do que nós tínhamos calculado com 2 pontos ali, 0,041, 0,037, né? Tem uma proximidade muito grande. Tudo bem, então vamos adotar aqui, pessoal, esse 0,041 como um valor representativo. Se você quiser uma precisão maior, você pode, né, pegar aí os 4 primeiros pontos e traçar uma linha de tendência apenas nesses 4 primeiros pontos aí no Excel, certo? Então você teria, né, uma aproximação um pouco mais, né, precisa ali, né? Entendo que aqui nós estamos fazendo apenas um método gráfico, né? Mas tudo bem. Então, como é que nós calculamos o recalque desse problema? Vamos lá. O recalque, pessoal, ele é definido da seguinte forma. É a espessura da camada dividido por 1 mais o índice vazio inicial vezes o coeficiente de regressão ali, o coeficiente angular CR, vezes o log na base 10 da tensão final dividido pela tensão inicial do meu problema. Então, o nosso recalque vai ser espessura da camada. A espessura da camada é 6 metros, tá? Então, 6 metros dividido por 1 mais o índice vazio inicial. E aqui você vai olhar o índice vazio inicial, que é 0,507. Então, 0,507 vezes o CR. O CR está dando 0,037. 0,37 vezes o log na base 10 da tensão final, que é 100 kPa, dividido pela tensão inicial, que é 50. Eu vou calcular aqui, só um minutinho. Temos o log de 2, né? 100 dividido por 50 é 2, dá 0,301, vezes 0,037, vezes 6, dividido por 1,507. O cálculo aqui, gente, está me dando um recalque de 0,044 metros, ou seja, 4,4 centímetros, tá? Então, esse é o recalque que você teria, né, na aplicação dessas tensões para esse tipo de solo que nós estudamos em laboratório. Pessoal, então com isso nós finalizamos aqui nosso exercício. Muito obrigado a todos e até a próxima.